E aí galera, aqui quem fala é o Batman e hoje eu estou trazendo o recap do anime Ushio Totoro. Nessa história, um jovem se torna o governante mais forte do demônio que estava aprisionado por mais de meio milhão de anos em um porão por uma lança de um cara muito poderoso. Tudo se inicia no Japão moderno. Lá, um sacerdote lendário chamado Shigure Aotsuki conta uma história bem antiga para o seu filho, o Ushio. Esse velho lembra o seu filho de que eles estão encarregados de manter seguro o Templo Fujian, um templo bastante antigo que guarda uma lança de um caçador de demônios muito poderoso de 500 anos atrás. Acontece que, embora eles não possam ver, os demônios nesse mundo existem. E enquanto seu pai lendário contava toda essa história, o Ushio não prestava atenção em nada. Nisso, os dois acabaram brigando. O velho então diz ao seu filho que ele vai sair para ver o mar, o que deixa o Ushio bastante irritado, já que é basicamente a terceira vez em que o seu querido e amado papai sai para passear. E durante os passeios do seu pai, o Ushio sempre fica encarregado de cuidar do templo. Então, agindo como sempre, ele começa a arrumar as coisas e fazer uma pequena faxina. Do nada, ele tropeça em uma porta do porão que ele nunca havia visto antes e fica curioso para ver o que há lá dentro. Mas o Ushio se arrepende no exato momento em que ele encontra um demônio de 1000 anos de idade trancado lá dentro. O Ushio percebe que esse monstro, felizmente, tem a lança do guerreiro lendária incrustada no meio do seu peito, o que o impede de se mover ou usar qualquer tipo de poder. O monstro, doido para se livrar, pede para que o Ushio remova essa lança dele. Mas o monstro ainda é um pouco burro e admite que comerá o garoto e o mundo inteiro assim que ele se livrar dessa lança. Felizmente, o Ushio é um ser humano que tem a capacidade de pensar normalmente, então ele decide deixar o local, deixando o demônio preso ali dentro, mas não antes de torturar o monstro por alguns instantes. E embora o monstro tente várias vezes convencê-lo a libertá-lo, o Ushio fecha a entrada do portão, acabando assim com qualquer oportunidade que o demônio tinha de fugir. Depois disso, o Ushio vai para a escola e encontra os seus amigos, sendo a Inoue e a Nakamura, que exige a devolução de um caderno que ela lhe emprestou há alguns dias. Ele diz à garota que ela pode pegar depois da escola, e os dois correm para a sala de aula. Ao longo do dia, vemos que o Ushio faz parte do clube de artes e ele gosta de desenhar, além de ter uma relação de amor e ódio com a Nakamura. Ao voltar para casa, o Ushio se deita para descansar por um momento, sem se lembrar que seus amigos viriam buscar o notebook conforme o combinado pela manhã. Quando todos chegam, ele sai para os cumprimentar e fica confuso ao ver seres flutuantes por toda parte. Então, ele imediatamente corre para ver o demônio do porão. Então, o ser que parece um tigre revela que toda a energia demoníaca que estava no portão foi liberada a partir do momento em que o Ushio abriu a porta. Portanto, agora há demônios em todos os lugares, e o Ushio é o único capaz de vê-los, já que foi ele quem abriu a porta do porão. E com medo do que poderia acontecer com os seus amigos, o Ushio faz o demônio prometer que não fará nada contra eles, e o demônio concorda. Então, o Ushio pega a lança que prendia ele. No entanto, o demônio anuncia que quebrará a sua promessa de não atacar ninguém, e zomba do Ushio, dizendo para o garoto que ele é muito feio, que ele nunca viu um ser humano tão feio assim, o que deixa o Ushio furioso. E ele pega a lança em suas mãos, e do nada, ele começa a absorver um tipo de poder, e o seu penteado até mesmo muda. O demônio vê isso e fica assustado, pois o Ushio agora o faz lembrar da pessoa que o trancou nesse porão. O demônio tenta fugir, e o Ushio vai atrás dele, convencendo até mesmo que irá o deixar sobreviver se ele o ajudar a derrotar os demônios. E por incrível que pareça, os dois começam a trabalhar em equipe, e assim, eles conseguem eliminar todos os demônios em apenas alguns ataques. Nesse momento, o Ushio percebe que ele praticamente se tornou um só com a lança, sendo ele agora o atual lendário usuário da lança do mal, que foi muito usada para derrotar seres malignos. Bom, com esse poder, o Ushio ameaça o demônio, dizendo que não irá deixá-lo cometer crimes. Além disso, ele batizou esse demônio super forte como Tora. No dia seguinte, o Ushio vai para a escola com o Tora, conversando aí com esse demônio como se ninguém mais pudesse ouvi-lo. Imagina que engraçado, você vê uma pessoa conversando com o vento. Bom, a gente já vê isso aí hoje em dia, né? Atualmente a gente chama as pessoas assim de esquizofrênicos. E obviamente o demônio só concordou em se tornar um amigo do Ushio, porque ele não quer ser selado novamente pela lança super poderosa. Nisso vemos os amigos do Ushio zombando dele por ele ser tão ruim em artes. Do nada, as waifus chegam e lhe dizem que ambas tiveram o mesmo sonho, referindo-se ao que aconteceu no dia anterior. Elas também lhe dizem que irão até o prédio antigo da escola para procurar algumas coisas. Top, vai ser divertido. Além disso, elas deram uma olhada mais de perto na antiga armadura de pedra que supostamente está lá, sendo essa uma armadura assustadora que dizem até mesmo ter vida. Nesse momento, o Tora obviamente provoca o Ushio, dizendo que ele está apaixonado pela sua amiga. Assim, as garotas visitam o prédio da antiga escola e de fato, elas descobrem da maneira mais difícil que o que foi dito sobre a armadura não passou de rumores. Durante a aula, o Ushio ouve um barulho alto e sente que a lança está tentando lhe dizer algo. Então, ele a pega em suas mãos e imediatamente corre para ver o que estava acontecendo. No corredor, ele descobre que um dos seus colegas de classe
está se transformando em pedra, sendo ele o próximo membro dos Fantásticos. Toda a escola é colocada sob vigilância, pois 5 alunas supostamente desapareceram. O Shio pergunta ao Tora o que ele sabe sobre tudo isso. Então o demônio explica que os culpados por essa situação são os monstros chamados Rock Eaters, que adoram transformar suas vítimas em pedra para torturá-las psicologicamente, além de poder criar barreiras espirituais para esconder a sua presença. Nesse momento, o monstro ataca as garotas para fazê-las sentir medo. Um momento depois, o Shio chega em cena com o Tora e tenta salvar as garotas, mas ele literalmente descobriu seus poderes há um capítulo atrás, de modo que ele não é páreo para esse monstro e acaba sendo derrotado da maneira mais humilhante de todos os tempos. Além de ser transformado em pedra, ele implora ao Tora que salve as garotas, mas o Tora diz que esse não é o momento de pensar nos outros, mas em si mesmo. No entanto, ao ver que o Shio não mudou de ideia, o Tora decide cumprir suas ordens. Obviamente, o Shio não iria embora, então ele foi até lá para impedir que o monstro terminasse de fechar a barreira de pedra. Nisso, a lança lendária voa em direção ao Shio para quebrar o encantamento da pedra, e o Tora descobre que o Shio está aprendendo a usar a lança com maestria, pois ele conseguiu remover toda a petrificação usando o poder da lança. Além disso, ele derrotou a estátua com um único golpe e libertou as suas amigas. No entanto, o verdadeiro demônio que estava dentro da armadura aproveitou o momento de distração para escapar. Mesmo assim, o Shio foi atrás do demônio e conseguiu derrotá-lo, seguindo aí o conselho de Tora. No entanto, ele não percebeu que toda essa luta estava sendo gravada pelos noticiários. Dias depois, o pai do Shio passa a manhã inteira falando sobre um guerreiro lendário que conseguiu derrotar um demônio temível usando a lança Kimonoyari. E essa é a famosa lança que conseguiu travar o demônio lá no porão deles. E também com o poder dela, a dinastia Otsuki foi formada. E como o Shio não estava dando nenhuma atenção para ele, os dois acabam brigando como de costume. O Shio deixa o local carregando a lança, embora seu pai não acredite que essa seja a lança verdadeira. No entanto, o velho acaba percebendo que o porão foi aberto, então ele fica chocado ao ver isso. Mais tarde, o Shio e companhia vão para uma galeria de arte para ver algumas pinturas e até mesmo param para dar uma certa olhada em particular. Então o Shio conta a história do estranho autor dessa obra, revelando que gradualmente ele se tornou um artista sombrio e perverso. Uma das garotas percebe que essa pintura não é a original, e então o Shio explica que a pintura original está nas mãos do autor, mas ele não tem certeza disso, essa é apenas uma suposição. Então a garota menciona que a modelo na pintura parece familiar e todos rapidamente deixam o local. O Tora percebe que o autor dessa arte obviamente desprezava os seres humanos, portanto é quase certo que após a sua morte ele se tornou um demônio. No dia seguinte vemos o Shio sofrendo bullying de Misaki, um valentão da escola. No entanto, uma colega de classe do Shio dá TP no local e pede a Misaki que bata nela ao invés do Shio, já que ela não se importava se estava viva ou não. Ao ver essa garota, o Shio percebe imediatamente que se trata da Reiko, a filha do pintor de quem eles estavam falando pela manhã. Embora eles sejam um colega de classe, o Shio nunca havia percebido isso antes. O Shio então pede a Reiko que pose para ele, para que ele possa pintá-la em um quadro, mas a garota, com a mente distorcida, pede para que ele fique longe dela, se ele não quiser perder a sua vida, pois o espírito do seu pai está atrás dela. Eu, depois de ouvir isso, nunca mais falaria com a garota. Eu só sei que mais tarde, a Asako interrogou o Shio para perguntar por que ele estava conversando com a Reiko. E embora ela tente camuflar o seu ciúme, ela fica tranquila ao saber que o Shio só queria pintar um retrato da Reiko. Obviamente uma pintura dela usando roupa, gente. Que isso? Não pense em coisas erradas. Então, a Asako diz ao Shio que a Reiko era o centro das atenções dos meninos, por causa da sua grandiosa beleza, mas que todos esses meninos que davam em cima dela acabavam sofrendo graves acidentes. Logo depois, a Reiko fez o possível e o impossível para perder sua vida, mas ela sempre era resgatada bem a tempo. Ao retornar à escola, ela avisou que todos deveriam se afastar dela, pois algo trágico aconteceria com quem ficasse perto dela. A Asako tentou ignorar isso, mas a tragédia quase a atingiu, e foi a própria Reiko que teve que intervir para salvá-la. De volta ao presente, o Shio encontra Masaki enquanto voltava para casa, e depois de lutar por alguns minutos, ele se sente mais seguro. Então Masaki revela para o Shio que a Reiko é uma amiga de infância desde que eram crianças, e que o pai começou a enlouquecer depois que a mãe da Reiko saiu de casa. Logo depois, o pai de Reiko faleceu, e desde então, coisas estranhas vêm acontecendo ao redor da garota. No dia seguinte, o Shio usa a dança folclórica do festival como desculpa para se aproximar de Reiko, mas momentos depois, o demônio que a perseguia aparece e ataca o Shio. O Tora corre para o resgate e consegue espantar o demônio, mas a Reiko sai correndo do local para acabar com a maldição que a persegue. Nisso, Masaki leva o Shio para a casa de Reiko bem a tempo deles impedirem que a Reiko acabasse com a sua própria vida, o que provoca a fúria do demônio, que começa a atacá-los violentamente.
e consegue prender todos eles na dimensão que foi criada dentro de suas pinturas. O Tora consegue tirar todos de lá e o Shio usa a lança para acabar com o demônio. A alma do pai da Reiko é liberada e ele se despede pacificamente da sua filha, mas não antes de agradecer aos meninos por terem salvado a Reiko. Depois de tudo isso, a expressão da Reiko muda completamente e o Shio deixa o local, deixando seus amigos chocados, já que o Shio é literalmente um caçador de demônios. Por outro lado, ocorre um incidente inesperado em uma área próxima à casa do Shio. Sim, um grupo de construtores acidentalmente liberaram um grupo de demônios que estavam selados em algumas caixas. No dia seguinte, o Shio vê na TV o acidente que custou a vida de tantas pessoas e fica furioso com o Tora, pois haviam marcas estranhas no local do acidente e o Shio suspeita que o Tora tenha feito isso. Por conta disso, o demônio se ofende e deixa o local, pois ele não teve nada a ver com esse incidente. Então, o Shio sai para procurar o Tora e encontra um homem idoso sendo repreendido por um grupo de policiais. Tudo isso enquanto o velho tenta explicar a todos que as pessoas responsáveis pelo incidente são demônios. O Shio fica surpreso ao ouvir isso e quando ele se aproxima, o velho lhe diz que a pessoa atual encarregada de selar esses demônios é um médium chamado Mikado Hizaki. O Shio vê uma foto desse tal médium e percebe que a pessoa se parece exatamente com a sua amiga Inoue. Enquanto isso, o Tora estava literalmente perambulando pela cidade, ficando muito animado com as enormes inovações tecnológicas que a humanidade desenvolveu nos últimos 500 anos. Do outro lado da tela, o velho conta ao Shio a história do Mikado em detalhes e o jovem fica desesperado quando ouve que esses demônios vão devorar qualquer um que se parecer com o Mikado. Então ele imediatamente corre para salvar a vida da pessoa que se parece com esse tal de Mikado. Felizmente para ele, o Tora já tinha a Inoue à vista, pois o grande demônio queria comer ela, mas ele ficou alerta quando sentiu a presença de outros demônios. O Shio chega naquele exato momento e usa sua lança para deter o tal do Gamen-sama. A Inoue corre para um shopping center para chegar a um local seguro, mas os demônios conseguem alcançá-la. E quando a vida da Inoue estava prestes a chegar ao fim, o Tora aparece milagrosamente e a salva, argumentando que não permitirá que os demônios menores de engolir um ser humano tão delicioso como a Inoue. Com toda a sua força, ele consegue limpar quase todos os demônios, mas um deles escapa e consegue alcançar a Inoue. Felizmente, o Shio chega nesse momento e salva a garota do demônio. Ele também aproveita o momento para pedir desculpas ao Tora por ter duvidado deles em provas, o que faz com que o Tora comece a zombar do Shio, chamando de burro e idiota. Depois disso, como uma forma de agradecimento, a Inoue dá ao Tora um hambúrguer, pois ouviu dizer que o Tora não come nada há mais de 500 anos, e o fato dele receber o carinho de um humano o deixa um pouco confuso. Como assim? Um humano tá me tratando bem? Semanas depois, um exorcista de prestígio chamado Ryo enfrenta dois demônios que cometeram atrocidades, usando corpos humanos para se camuflarem. Depois de terminar sua missão, o Ryo vê na TV que o Tora está no Japão, então ele decide resolver esse problema com as suas próprias mãos. Enquanto isso, o Tora acorda o Shio no meio da noite para lutar e consegue feri-lo no olho, mas a lança começa a proteger o Shio automaticamente. Então o Tora sai do lugar, zombando o Shio por ser o protegido da lança. No dia seguinte, o Shio começa a procurar pelo Tora por toda parte, mas ele acaba encontrando o Ryo em um parque, que está batendo em alguns ladrões. O Ryo ataca o Shio imediatamente, pois ele consegue sentir a presença do Tora nele, mas ao ver que o Shio é o portador da lendária lança, ele se humilha diante do Shio para poder pedir perdão, o que deixa o Shio muito confuso. Bem perto dali, o Tora estava assistindo tudo, então o Ryo revela que no passado, o Tora matou sua esposa e sua filha, além de machucar o seu rosto. Por causa disso, o Ryo jurou vingança contra o Tora e passou anos de sua vida treinando para se tornar um dos melhores exorcistas. O Shio sabe que o Tora não poderia ser o culpado por isso, já que ele passou os últimos 500 anos trancado em seu porão, mas devido à briga que ele teve com ele pela manhã, ele decide dar algumas informações do Tora para o Ryo. No entanto, o Shio se arrepende de ter dado essas informações, afinal de contas, o Tora não é o culpado dessas mortes. Enquanto isso, o Tora e o Ryo se encontram e começam a lutar de maneira alucinante. Do outro lado da tela, o Shio estava sentindo remorso por ter traído o Tora, mas depois de receber alguns conselhos de uma garota que ele gosta, ele decide resolver esse problema com as suas próprias mãos e corre para o parque novamente para compensar aí pelo seu erro. Quando ele chega, ele encontra o Tora extremamente ferido, enquanto Ryo está literalmente dando a sua alma e sua vida para derrotar. O Shio tenta convencê-lo de que o Tora não é o responsável pelo que aconteceu com a sua família, explicando que esse demônio muito forte ficou preso por 500 anos dentro do seu porão. Além disso, as marcas em seus olhos são diferentes, e isso enfurece o Ryo, já que ele passou os últimos anos de sua vida procurando por alguém errado. O Shio até mesmo consegue convencer o Ryo, mas o Ryo não quer parar de descarregar a sua raiva em Tora. Então ele entra em cena para salvar o Tora e convencer o Ryo de que eliminar o Tora não fará dele um justiceiro. Na verdade, ele apenas se tornará um assassino. Isso toca o coração do Ryo. Então ele interrompe sua fúria e decide fazer um curativo nos ferimentos do Shio. No dia
dia seguinte, vemos que o Tora agora não quer mais comer o Ushio, pois ele acabou de salvar sua vida. Então, por pelo menos uns 2 dias, o Tora vai parar de tentar devorar o Ushio. Dias depois, o Ushio e companhia recebem convites dos avós de Nakamura para passar alguns dias de férias na praia. De repente, um garoto faz uma travessura, então o Ushio começa a repreendê-lo, e o garoto mal educado deixa o local imediatamente. Mais tarde, os avós de Nakamura explicam que o garoto é o pequeno Tatsuya, que ficou órfão por algum tempo e não parou de fazer brincadeiras desde então. Enquanto isso, o Tora encontra um ser que habita nas águas e controla os monstros marinhos. Esse ser implora ao Tora que ele derrote o temível demônio que aterroriza todos no local, o que empolga o Tora, pois ele deseja lutar contra um adversário do seu nível. Por outro lado, o Ushio repreende o Tatsuya novamente e acaba afugentando o garoto. Afinal de contas, o Tatsuyazinho não parava de cometer travessuras, mas a Nakamura vai atrás do garoto para confortá-lo, e ao encontrá-lo acaba descobrindo um grupo de pessoas que o procuram. Eles são valentões que o intimidam e acabam o espancando. Tudo isso porque o garoto é muito travesso, tem que apanhar mesmo, tô brincando. Enquanto isso, o Tora confronta ferozmente o demônio, mas ele vê que ele e o ser que habita nas águas estão em apuros. Então ele decide pedir a ajuda do Ushio, que ao saber que essa é a garota favorita e o Tatsuya estão lá dentro do estômago de uma suposta cobra gigante, entende que algo estranho está acontecendo. E com a ajuda de Umisatsu, o Ushio encontra o demônio e começa a enfrentá-lo. No entanto, ele decide quebrar a barreira mágica para enfraquecer o demônio e entrar profundamente em seu corpo para destruí-lo. Enquanto isso, o Tora ajuda Nakamura e o Tatsuya, pois sabe que eles são pessoas importantes para o Ushio. E quando o Ushio chega ao local, as coisas ficam ainda mais complicadas, mas o Ushio consegue motivar os outros a se envolverem. O Tatsuya ajuda Nakamura e controla a lança para derrotar o monstro junto com o Tora, e assim eles acabam vendo as almas de todos os humanos que o demônio havia absorvido. No dia seguinte, o Tatsuya se despede emocionalmente da melhor garota que esse anime tem e dá ao Ushio o presente que a sua mãe havia lhe dado. Em um flashback, vemos o Misatsu revelando ao Ushio que a sua mãe ainda está viva. Então, de volta ao presente, o Ushio confronta o seu pai. No entanto, o velho foge do assunto, fazendo o possível para escapar da situação. Felizmente para ele, o telefone toca e ele aproveita a situação para deixar o local, mas não antes de conseguir imobilizar o Ushio e o Tora. Em seguida, Shigure convoca uma assembleia com seus subordinados para informá-los sobre o que aconteceu com a lança, o que provoca a fúria de todos. De qualquer forma, o Shigure consegue convencê-los de que o Ushio é um completo tolo, mas que ele é altamente competente em manipular a lança. Assim, com a condição de que ele se mantenha de olho em seu filho e consiga eliminar o Tora, a assembleia acaba permitindo que o Ushio use a lança, desde que o pai dele se mantenha de olho nele e que o garoto derrote logo o Tora de uma vez por todas. Então, durante a noite, vemos o Shigure dando um tapa no Ushio por ele ter desonrado a lança ao usá-la de forma inapropriada, mas o Ushio coloca o velho em seu lugar, o lembrando de que ele ainda o deve explicações por ter escondido dele o paradeiro de sua mãe. Depois do jantar, o velho dá ao Ushio uma grande quantia de dinheiro. Ele diz que ele deve viajar se quiser saber mais sobre sua mãe. E quando o Ushio descobre que a situação da sua mãe é bastante complexa, ele acaba ficando muito curioso. Depois disso, seu pai, o Shigure, revela que ele é muito mais do que o guardião do templo. Ele também precisa se dedicar a selar os demônios e controlar o mundo espiritual. Por esse motivo, o Shigure convida o Tora para lutar com ele. Afinal de contas, ele deve selá-lo para poder manter a ordem. Obviamente, o Tora não consegue resistir ao seu desejo de lutar, e os dois saem para trocar socos um com o outro. O Ushio tenta impedi-los e interrompe a luta várias vezes, mas eles sequer prestam atenção nele. E então, o Ushio decide usar a lança para detê-los. Ao ver isso, o Shigure revela que ele só queria mostrar aos outros membros da Irmandade que o Tora não é um problema para a humanidade. No entanto, os monges entram em cena e se recusam a acreditar que um demônio pode viver sem atormentar os humanos. E então, eles começam uma grande briga. O Shigure diz ao Ushio para aproveitar o momento e fugir, mas o Ushio decide lutar contra a Irmandade ao lado do seu pai. Os monges usam poderes ancestrais para imobilizar o Tora, mas ele prova que agora ele consegue acabar com eles sem tirar suas vidas, o que surpreende o Shigure, já que esse demônio super poderoso está realmente obedecendo ao Ushio. No dia seguinte, o Shigure se despede do seu filho com emoção, dando-lhe um pente. Dias depois, o Ushio e o Tora chegam ao aeroporto para pegar um voo até a casa do tio do Ushio, onde eles receberão algumas pistas sobre a mãe do nosso personagem principal. Durante a espera, eles ouvem que um monstro atacou um avião há alguns dias, o que custou a vida de várias pessoas. Para obter mais informações, o Ushio se senta ao lado dessa garota e aproveita o momento para acalmá-la, pois ela está muito assustada, pois o pai dela, infelizmente, foi de base por conta desse demônio que ataca aviões. E durante a conversa dela com o Ushio, é revelado que o seu pai era o piloto do veículo que caiu recentemente. E também é dito que o homem que estava pilotando esse veículo fica se desculpando constantemente com ela e não admite responsabilidade pelo incidente, argumentando que foi um monstro que atacou o avião. Alguns minutos depois, o Atsusawa aproveita o fato da Yuja estar dormindo e começa a contar ao Ushio tudo o que aconteceu, pois o Ushio lhe disse que acreditaria em tudo que ele dissesse, palavra a palavra. Nesse momento, uma estranha pressão começa a ser sentida em todo
lugar, e eles percebem quase que imediatamente que eles estão sendo atacados pelo monstro que causou aquele outro acidente. O Shio convence o Tora a lidar com esse monstro, enquanto Atsuzawa assume o controle da nave, pois os pilotos originais estão a mimir. Assim, vemos o Tora parecendo acabar com o monstro rapidamente, e todos no avião se acalmam. E obviamente o monstro não é tão fraco, e o Shio precisa intervir usando a lança. Por isso ele colabora com o Tora para danificar o demônio. No entanto, a melhor maneira de acabar com o demônio de uma vez é usando uma grande quantidade de fogo. Então Atsuzawa pede reforços para o exército, e o Shio deve ir à superfície do avião com a ajuda do Tora para cortar os membros do demônio, e permitir assim com que os aviões do exército exterminem o demônio usando mísseis. Tudo parecia estar voltando ao normal, mas o Atsuzawa descobre que o avião estava muito danificado. Então o Shio usa a psicologia reversa para que o Tora ajude a lidar com a situação. Uma vez a salvo, os seus amigos se despedem, emocionados de seus salvadores. Dias depois, o Shio percebe que perdeu seu dinheiro e vasculha a cidade inteira procurando por ele, mas logo percebe que algo estranho está acontecendo. O Tora explica a ele que há 2 demônios à espreita no local, mas o Shio descobre por si mesmo quando um deles o ataca de surpresa. O Shio consegue se defender, mas quando estava prestes a finalizar o demônio, uma garota aparece na frente deles pedindo perdão. Então o Tora explica que eles estavam apenas testando, e como os nossos personagens principais têm uma inteligência muito lendária, eles vão para a casa das pessoas que acabaram de os atacar, apenas para descobrir que eles estavam tentando chamar sua atenção, já que eles precisam da sua ajuda para poder terminar com a vida do seu irmão Jurou, que não para de semear o caos na humanidade. Nisso, o Tora e a garota saíram, para que o seu irmão pudesse explicar toda a situação ao Shio. Enquanto isso era explicado, o Tora observa o desprezo que a garota tem com os humanos, porque eles roubaram suas terras. O Jurou chega de repente para se despedir dos seus irmãos, pois ele quer exterminar completamente os humanos da cidade. Nisso, o Shio pega sua lança e tenta lutar com ele, mas é nocauteado com apenas um golpe. Então, o Tora precisa intervir e ganhar algum tempo para que a luta seja adiada. Os irmãos curam o Shio usando um remédio especial e partem em busca de Jurou, que é encontrado perto de uma rodovia em construção. E quando a garota bonita revela que o Jurou foi um humano extremamente gentil no passado e que todo o seu ódio pelos humanos se deve ao fato deles terem tomado suas terras muitas vezes, o Shio chega à conclusão de que eles devem tentar convencê-lo a parar de atacar os humanos. Eles fazem isso, mas o Jurou responde com violência, destruindo parte de uma montanha para enterrá-los vivos. No entanto, ele fica surpreso ao ver o Shio e o Tora se esforçarem para manter os seus irmãos vivos, e ao ver a expressão de tristeza do Jurou, o Shio começa a sentir pena dele, pois ele sabe o que é perder algo importante e não conseguir fazer nada a respeito. Isso gera algo em Jurou, mas um grupo de humanos chega nesse momento e acidentalmente iniciam um incêndio, pois ficaram com medo do Jurou. No entanto, os humanos voltam e fazem o melhor que podem para ajudar o Shio e os demônios, o que comove o Jurou e o deixa sem palavras. Agora, em segurança, o Shio promete novas terras para o Jurou e os seus irmãos, mas o Jurou ataca o Shio apenas para ser perfurado pela lança, pois ele sabe que não há mais volta para ele depois de tudo que ele fez. Depois de deixar sua forma humana, ele então se despede emocionalmente do Shio e de seus irmãos. Depois disso, em um flashback, vemos que o líder do clã dos monges, ao qual o Shiguro, o pai do Shio, pertence, estão declarando que eles deixarão o Shio em paz, já que a tradição indica que a lança escolhe o seu portador. Então todo o clã deve parar de perseguir o Shio e o Tora. Enquanto isso, o Shio relaxa nas fontes termais para curar suas feridas, conforme o recomendado aí pelos demônios. De repente, eles ouvem uma voz angelical cantando perto do local, e ao se aproximarem, eles descobrem uma garota tomando banho lá, e ao ver a dupla de curiosos, ela foge, o que deixa o Shio constrangido, pois ele não tinha intenção de ser descoberto, só queria observar tudo. No entanto, Tora ressalta que a garota não é normal. Enquanto isso, a garota chega em casa e é recebida de uma maneira muito ruim. Na verdade, ela é trancada em um quarto com uma outra garota estranha. No dia seguinte, o Shio resgata uma garota de um trágico acidente e descobre que ela faz parte da família mais rica da cidade. O Shio então decide levar essa garota para casa, mas ela recobra a consciência no caminho e explica para ele que costuma desmaiar na rua porque ela é muito fraca. Ela também confessa rapidamente que é capaz de ver o Tora, pois ela pertence a uma linhagem familiar de cabelos brancos, no qual todos são capazes de ver o mundo espiritual. E como uma forma de agradecimento, a garota se apresenta como Seiya e convida o Shio para ficar um pouco na sua casa e conhecer o seu pai. No entanto, as coisas ficam difíceis entre os dois imediatamente, pois o homem é muito rude com a sua filha. A garota explica ao Shio que a sua família há muito tempo se dedica a servir o clã Takatori, pois apesar de serem fisicamente fracos, eles possuem sensibilidade para o mundo espiritual, e a sua mãe a ensinou a fazer a mediação entre os seres humanos e os espíritos, mas infelizmente ela viveu até o fim dos seus dias servindo a uma família que nunca valorizou. Depois disso, ela os leva para o quarto da garota que vimos no início, que na verdade é uma divindade milenar chamada Omamira-sama, conhecida por abençoar tudo ao seu redor e empobrecendo todos os lugares que ela deixa. A família Takatori teve a Omamori-sama vivendo em sua casa por muitos anos, e eles estão usando a linhagem da Seiya para mantê-la confortável. No entanto, o nome verdadeiro da Omamori-sama é
Ashikawa Arashi, e ela está farta de viver. Então ela pediu a Seiya que trouxesse aí o usuário da lança para quebrar a barreira mágica do pai da Seiya, que a proíbe de deixar o local. Enquanto isso, o pai da garota se lembra do que aconteceu há muitos anos atrás. Basicamente, a Alma Morisama havia profetizado para ele que o jovem com uma lança iria libertá-la. Então ele corre desesperadamente pela casa em busca do Ushio. Ele, obviamente, tenta frustrar os planos do Ushio, mas obviamente não é páreo para ele. No entanto, a garota se intromete e diz ao Ushio para não destruir a barreira, pois ela sabe que a Alma Morisama perderia vida após o selo ser quebrada. No entanto, a Alma Morisama conta que ela passou seus últimos 200 anos de vida vendo os ancestrais dela morrendo na frente dos seus pais, e diz que ela não quer testemunhar a morte dela, o que comove a garota. De qualquer forma, a garota sente que ela estaria desonrando seus antepassados se ela deixasse a casa Takatori perder sua fortuna. O líder do clã se aproveita disso e tenta manipulá-la, dizendo-lhe que ela não terá para onde ir se ela perder sua casa. No entanto, o Ushio consegue convencer a Seiya e a barreira mágica é destruída. Então, a Alma Morisama se despede e fica claro que a pobreza se abaterá sobre a casa Takatori. O Ushio se despede de Seiya com emoção e sai sem preocupações, pois a bênção de Zashiki Arashi garantirá a sorte da Seiya. Dias depois, a Inoue descobre que o seu pai, que gosta de antiguidades, comprou um estranho espelho para adicionar à sua coleção. Nesse momento, a Asako chega a casa para fazer companhia a Inoue, pois os seus pais sairão para uma viagem de alguns dias. Na escola, todos notam que a Asako está muito desconfortável e irritada, e se aproveitam da situação para zombar dos seus sentimentos pelo Ushio, pois ela não os reconhece. Depois de saírem da escola, as garotas vão para a casa do Ushio para receber informações, e o Shigure diz que enviou o Ushio para fazer algumas tarefas na casa dos seus parentes, o que deixa a Asako chateada, já que o Ushio nem sequer as avisou. Enquanto isso, o Ushio e o Tora jantam com os irmãos do Jurou, antes de partirem novamente para a cidade. Depois disso, o Ushio sai para relaxar, mas acontece o contrário. Ele teve uma miragem de Asako refletindo nas águas, e imediatamente corre para pedir informações aos irmãos do Jurou. Eles o levam para as montanhas para conversar com Ange, a maior especialista em espelhos, e a única pessoa que pode ajudá-los em algo assim. E embora Ange esteja aterrorizado ao ver o portador da lança e o lendário demônio Nagatomi Maru, ele concorda quando vê que o Ushio não tem mais intenções. Ange mostra tudo o que aconteceu usando sua magia, e revela que um demônio vive dentro do espelho antigo que sequestrou as garotas. Esse demônio do espelho se chama Kyoma, e o Ushio deve entrar na dimensão do espelho para derrotá-lo. Ange abre o portal e avisa que ele precisa ser muito rápido para derrotar o demônio, pois ele não pode manter o portal aberto por muito tempo, e o Ushio vai ficar preso nessa dimensão se ele não for rápido o suficiente. O Tora se junta à jornada, pois a Inoue foi uma pessoa muito gentil com ele, e quando o Ushio confronta o demônio, ele é extremamente eficaz e consegue derrotá-lo com um único golpe. E depois de ver que as suas garotas estão seguras, ele se despede delas. No dia seguinte, os dois evitam a falar sobre o assunto, pois acreditam que foi apenas um sonho, e elas não querem passar vergonha falando sobre algo assim. Enquanto isso, sem o conhecimento do Ushio, um grande grupo de demônios planeja um ataque surpresa para eliminá-lo. Por outro lado, o Ushio se despede dos irmãos Jurou para continuar a sua jornada junto com o Tora. No caminho, o Tora continua insistindo em viajar de ônibus, então o Ushio concorda, e como esperado, o Tora logo fica entediado e quer voltar a continuar viajando a pé. No entanto, uma sensação estranha os coloca em alerta, e eles imediatamente descobrem que um grupo de demônios estão buscando vingança, e esses demônios partem atacando violentamente o Ushio, causando vários danos ao ônibus. O Ushio decide deixar o local para evitar mais perdas, mas eles são perseguidos pelo grupo de demônios, e a perseguição foi tão louca que o Ushio quase perdeu sua vida. Felizmente, a lança agiu por vontade própria e levou o Ushio para um lugar seguro, onde ele encontrou um demônio gentil e inofensivo, e enquanto o Ushio estava lá, o Tora foi confrontado por todos os demônios, pois eles não entendem como é possível que um demônio de classe S como o Tora esteja acompanhando um humano em sua luta. Então o Tora repete a mesma coisa que ele sempre diz, e desse jeito ele consegue convencê-los. Então o líder desse grupo de demônios revela a verdade sobre a mãe do Ushio. Ao mesmo tempo, o Ushio descobre que a verdadeira razão pela qual a sua mãe foi assassinada é o mesmo motivo pelo qual todos os demônios odeiam sua mãe. Basicamente, de alguma forma, ela está relacionada a um demônio muito poderoso chamado Hakumen no Mono, sendo esse o terror e principal inimigo de todos os demônios da China e do Japão. Há muito tempo atrás, os demônios fizeram uma aliança para lutar contra o Hakumen no Mono. No entanto, mesmo unindo seus poderes, eles não conseguiram derrotá-lo. O Ushio não conseguia acreditar no que ouvia, mas quando estava prestes a descobrir a verdade sobre sua mãe, ele foi forçado a fugir antes que o restante dos seus perseguidores chegassem ao local. Enquanto isso, os irmãos de Jurou lutam contra os demônios que tentam capturar o Ushio, pois eles sentem que devem suas vidas a ele. O Tora ainda é confrontado por Hitotsuki, o líder dos demônios, que revela que a mãe do Ushio estava encarregada de proteger o Hakumen no Mono, usando uma barreira mágica que nenhum demônio foi capaz de atravessar. Por isso eles têm muita raiva dela e de toda sua linhagem. Durante a noite, o Ushio janta com o idoso e aproveita o momento para revelar a verdade sobre a lança e a razão pela qual há tantos demônios à espreita na cidade. No entanto, um grande grupo de demônios ataca rapidamente a cidade, e o Ushio não tem escolha a não ser lutar contra eles. Assim, quando o Ushio estava prestes a morrer,
ele é milagrosamente salvo pelo Raijin e a Kagari, mas eles estão muito feridos e não são páreos para um exército de demônios comandados aí pelo Hitotsuki. E o Tora não para de pensar na conversa que ele teve com o Hitotsuki e ele sente que não pode ficar parado enquanto o Shio está em perigo. Então ele aparece bem a tempo de distrair todos com um ataque surpresa e levar seus verdadeiros aliados para um lugar seguro, sem se importar que isso faça com que ele pareça um traidor na frente dos outros demônios. O Tora puxa todos os seus aliados para um lugar seguro e eles são imediatamente envolvidos por uma névoa densa. Momentos depois, o Shio percebe que ele está em um lugar seguro, então ele começa a procurar por Tora. No entanto, ele descobre que foi levado para lá por Sashiki Warashi e pelo líder dos demônios, que finalmente revela ao Shio que a sua mãe está encarregada de proteger o Hakumei no Mono, o demônio raposa de 9 caudas que vem atormentando todos os demônios há 2 séculos. Na verdade, a mãe do Shio pertence a toda uma linhagem de mulheres que protegeram esse demônio, e o Shio recebe a missão de encontrar sua mãe e perguntar por que ela e sua família tomaram essa decisão. Ele também descobre que o Arashi convenceu o líder a parar de perseguir o Shio até que ele encontre sua mãe. Ao sair da reunião, o grupo descobre que o Hitotsuki se recusou a seguir as ordens do líder devido ao seu ódio pela mãe do Ushio, o que resultou em um confronto contra o Tora, e como os dois já têm contas a serem acertadas, eles acabam lutando, e o líder autoriza a luta e permite que o Hitotsuki continue perseguindo o Ushio, desde que ele consiga derrotar o Tora. No entanto, o Tora é muito superior ao Hitotsuki, e ele não tem escolhas a não ser obedecer às ordens do líder. Antes de se despedir, o Tora diz ao Hitotsuki que ele não lhe deu o golpe final porque ele não é mais o mesmo demônio poderoso assassino de antes. Dito isso, ele exige não ser chamado pelo seu antigo nome, agora ele quer ser chamado de Tora. No entanto, a história não pode nos deixar assim, e enquanto o Shio se prepara para encontrar sua mãe, o Hakumei no Mono envia forças para deter o portador da lança da besta, e a história vai ficando cada vez mais espreita a partir daí. Quer continuar vendo o recapzão desse anime? Deixa o like e tamo junto.